Amém. Geralmente, quando nós vamos pregar, a equipe de louvor, muitas vezes, ela espera que a gente compartilhe alguma música, faça sugestão de alguma música. E eu quero dizer que se eu tivesse planejado o carril, não tinha dado certo. Mas que tempo precioso nós tivemos, que nos lembra, essencialmente, de algumas coisas. A primeira delas é o cuidado de Deus sobre nós, a presença constante de Deus atuando em nosso benefício, em nosso favor, gerando em nós uma experiência de intimidade, de reconhecimento da sua soberania, do seu cuidado, da sua provisão, do seu amor para conosco. Então, nessa mesma consciência e com esse mesmo espírito, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Nós leremos o Salmo de número 23. O Salmo de número 23 é, com muita certeza, eu diria, talvez o salmo mais conhecido da história da igreja. Seja o salmo que as pessoas mais sabem de cor. Tenho certeza que se nós fizéssemos esse teste aqui, todos vocês conseguiriam recitar esse salmo sem nenhuma dificuldade. E antes de lermos esse salmo, queria nos posicionarmos aqui no sentido de entendermos o contexto moderno que nós vivemos, em que se espera de nós que assumamos posturas de liderança. Há um apelo muito grande na sociedade para que você rompa com a sua zona de conforto e se lance numa espécie de tentativa de dominar e governar a sua própria vida, o seu próprio destino. E para além de tudo aquilo que isso tem de implicação, talvez a maior delas é o fato de que há uma diferença muito grande quando você compara esse modelo regente do mundo, em que as pessoas são o tempo todo motivadas a ser, a ter, a acumular, a possuir, a aparecer, a estar em destaque, em evidência, em ocupar posições de notoriedade, de relevância. E quando você compara todo esse apelo social moderno para a realidade daquilo que nós aprendemos com o próprio Jesus, em que Ele nos oferece um caminho de serviço despretensioso em direção do outro. Então, toda vez que eu me dedico em servir o outro, não o faço, pelo menos não deveria fazer, com a expectativa de receber algum tipo de retribuição do outro ou de Deus. Ou seja, há um modelo vigente em que nós o tempo todo somos seduzidos em buscarmos destaque, relevância, evidência, e com essa expectativa de assumirmos uma posição de liderança. Curioso que a Bíblia pouco fala sobre esse termo, de liderança. A Bíblia fala muito mais a respeito do pastoreio e do serviço. E Jesus nos chama para essa realidade do serviço despretensioso, abnegado, generoso, compassivo, persistente, perseverante, amoroso. E algo para nós refletirmos sobre isso é que esse contexto todo produz em nós uma confiança muitas vezes esvaziada de sentido. Porque nós confiamos muitas vezes em pessoas, em lideranças, em situações que, na sua essência, não possui peso de eternidade. Ou seja, nós nos dedicamos em consumir e ser instrumento de consumo na vida dos outros, quando na verdade isso pouco sentido tem, quando você compara com a beleza e com a soberania de Deus e com a grande ação de Deus no mundo. E aí a pergunta que eu me faço, antes de nós lermos esse salmo, porque vocês sabem muito bem esse salmo, e o primeiro verso é: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E não há problema nenhum de nós dizermos e afirmarmos: o Senhor é o nosso pastor. Amém? No entanto, a grande pergunta que se faz é
se o Senhor é o meu pastor mesmo. O Senhor é o seu pastor. Vamos ler o texto. Salmo de número 23, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos de justiça, assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Eu li na versão NVT, a nova versão transformadora, mas é muito provável que você decorou esse salmo quando fala sobre o vale, pelo escuro vale da morte, você decorou pelo vale da sombra da morte. Foi isso, né, que você aprendeu. E eu gosto muito da versão da NVI, acho que a Bíblia Viva também traz isso, quando essa primeira afirmação, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A afirmação trazida por essas versões é que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, estou plenamente satisfeito nele. O Senhor é o meu pastor, eu tenho tudo do que preciso. E porque um risco muito comum, e eu acho que é isso que a gente tem falado nos últimos domingos à noite, a respeito de uma compreensão equivocada do Evangelho, da mensagem redentora de Jesus, da experiência com o Deus Altíssimo, é de nós olharmos para esse salmo, chegarmos nesse salmo com a compreensão ou com a ideia de que, portanto, se Deus é meu pastor, então eu terei tudo que eu quiser. Possuirei tudo que eu desejar. Alcançarei todos os meus sonhos. Quando, na verdade, o verdadeiro sentido é, por ter o Senhor como meu pastor, não tenho falta de nada. Por ter o Senhor como meu pastor, estou plenamente satisfeito nele. Ele é tudo de que preciso. Nele está toda a minha confiança. E nele está toda a minha sede de viver. É saciada nele, no meu pastor, Jesus. Então, para a gente começar a caminhar no texto, a primeira reflexão que eu quero trazer é sobre isso, sobre o nosso pastor, sobre o meu pastor, sobre o seu pastor, o Senhor. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor. E, portanto, se o Senhor é o seu pastor, nós precisamos fazer comparativos meio que impossíveis de ser ignorados. Porque se o Senhor é o seu pastor, você também precisa responder e entender quem não é o seu pastor. Quem não governa a sua vida. Quem não dita as suas regras morais para você. Ou ainda, como é o seu pastor? Como age o seu pastor? Porque um erro muito corriqueiro e muito comum no cenário religioso é das pessoas terem uma ideia distorcida sobre quem é o pastor, sobre como é o pastor, sobre quais são as preferências do pastor, sobre como o pastor age no mundo, sobre como o pastor externa o seu cuidado para o seu rebanho. Então, se o Senhor é o seu pastor, o meu pastor, o nosso pastor, de que pastor nós estamos falando? Porque, como eu disse, há um apelo para uma busca incessante por destaque, evidência, liderança, notoriedade, relevância. E surgem, aliás, aqui o texto, né, quando você lê os comentaristas, muitos deles vão falar sobre que essa expressão, o meu pastor, também estava muito atrelada a governantes do tempo em que Davi escreve. E um erro grave da igreja como um todo é de depositar a confiança do pastor em lideranças das mais diversas da sociedade.
Porque não tem como nós compararmos a agência do nosso pastor, a forma como ele age no mundo, com os outros modelos de liderança que nos acompanham e que nós estamos vendo diante de nós. Há uma forma desse pastor agir que traz para nós a convicção de que nós sempre desfrutaremos de provisão dele. Porque ele é o nosso pastor e de nada tenho falta. Portanto, se de nada tenho falta ao ser pastoreado por esse bom pastor, eu sei que não há nenhum tipo de liderança humana que poderá me satisfazer dessa forma. Porque se o seu pastor for o Ranieri, vai ser complicado para você. Se o seu pastor for o Cacau, vai ser um pouco menos complicado do que se for o Ranieri. Mas vai ser complicado para você. Se o seu pastor for o Milton, vai ser um pouco menos complicado do que se for o Ranieri ou o Cacau. Mas ainda assim vai ser um pouco complicado para você. Porque Jesus, Deus o nosso Pai, Jesus o Filho, nosso irmão mais velho, a forma como Ele nos ama e nos cuida é incomparável. Como é que nós depositamos a nossa vida, as nossas ideias, o nosso engajamento, a nossa vontade de viver e de falar e de se pronunciar e de anunciar mensagens ao mundo, a outros tipos de liderança, a outros tipos de mensagem que não o Evangelho de Jesus, que não a mensagem do bom pastor? É um afastamento absurdo do convite que nós recebemos de caminharmos próximos de Deus, o nosso Pai. Então essa compreensão nos afasta de Deus. E é um perigo para nós, porque nós não conseguimos nos enxergar como aqueles que desfrutam de plena provisão. Sabe por quê? Porque quando eu estou o tempo todo sendo seduzido por essa lógica sistêmica, eu estou o tempo todo querendo ultrapassar aquilo que eu consegui ontem. Eu estou o tempo todo querendo ter mais comparado com aquilo que eu tinha o ano passado. Eu não consigo olhar para o meu pastor e dizer eu estou plenamente satisfeito, porque eu não estou. Eu quero mais. Eu quero mais evidência, mais destaque, mais poder, mais dinheiro. Eu quero um carro melhor, uma casa melhor, mais viagens. E está tudo bem você querer essas coisas. O problema é quando essas coisas nos impedem de proclamar com convicção: o Senhor é o meu pastor e eu estou plenamente satisfeito nele. Quando a nossa sede de nos igualarmos com aquilo que rege o mundo, nos leva para esse lugar em que nós não conseguimos nos satisfazer na presença redentora de Cristo, tem um problema muito sério acontecendo. Há um afastamento de corações, o nosso coração se afastando do coração de Deus, não porque Ele assim o quis, mas porque nós demos passos para trás, como Adão e Eva no jardim, olhamos para Ele e dissemos: olha, nós também não estamos plenamente satisfeitos, nós queremos mais, nós queremos outras coisas, e não isso que o Senhor está dizendo para a gente, que é esse cuidado, esse amor, esse pasto verdejante. Não, eu quero é mais, eu quero outra coisa. E o que eu quero o Senhor não está me dando, então eu não estou satisfeito. Eu estou viajando demais ou é isso que acontece por aí? Ou você e eu também somos seduzidos dessa forma? Porque descansar no cuidado do bom pastor implica na convicção e na consciência de que você depende dele. E de que depender do Senhor é uma experiência segura. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que disseram que dependeram do Senhor, e muitas vezes ao ouvir esse testemunho no íntimo do nosso coração, a gente pensa assim: nossa, que loucura, que doideira, essa pessoa, o Guto é doido, dependendo de Deus, desse jeito. Quando na verdade,
Ser plenamente satisfeito no nosso bom pastor é ter essa convicção de que não temos falta de nada e de que, portanto, podemos descansar. Sabe uma coisa que faz você identificar com muita facilidade se esse tipo de liderança que você absorve e busca reproduzir é de fato algo que aponta para Jesus? Observe se esse tipo de liderança te convida ao descanso, à dependência, a reconhecer que você não pode, a reconhecer que você nem sempre vai ser capaz, a reconhecer que muitas vezes você não vai conseguir. Entende? Tem um modelo que grita e nos diz: você pode, você tem tudo o que você precisa dentro de você mesmo. Isso que você tem hoje, você não deve se acostumar e você deve desejar mais e mais. Então há uma plena insatisfação e não uma plena satisfação. Portanto, não há convite para o descanso. Se você não descansa, você não depende. Ou pelo menos você não se reconhece como dependente. Você virou as costas. Nós viramos as costas para Deus e dizemos a Ele: olha, eu não preciso totalmente do Senhor. Eu consigo, essa parte aqui eu consigo resolver sozinho. Então, não me peça para descansar, porque eu vou resolver mesmo. Vou resolver isso aqui. É um modelo completamente diferente do bom pastor. Por isso que o bom pastor é inigualável, porque ele nos convida ao descanso. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva junto de riachos tranquilos. O descanso que o bom pastor nos convida a fazer não é caminho para a inércia. Não é exercício de inércia, de ócio por si só. É convite para ter as suas forças renovadas, a sua mente realinhada na direção daquele que é o nosso alvo, Jesus. Jesus é o nosso alvo. É dele que nós dependemos. É Ele quem nos salvou. Portanto, descansando no Senhor, tendo as nossas forças renovadas, caminharemos, como disse o salmista, pelos caminhos da justiça de Deus. E há uma coisa que nós encontramos nesse caminho, que é a paz, que excede todo entendimento. Sabe o que é a paz que excede todo entendimento? É a paz inexplicável. Você não consegue explicar por que você está em paz diante daquilo. Está tudo derrubado, está tudo caindo. Você está com medo, você está aflito, aflita. Seu coração sangra, mas você está em paz. Porque o Senhor é o seu pastor. Você está em paz, porque o seu pastor não te deixa com falta de nada. Você está em paz, porque você é plenamente satisfeito no seu pastor. Paz, ela é algo que sucede à confiança. Por confiar no meu pastor, tenho paz que posso descansar. Por confiar no meu pastor, tenho paz de que estou seguro. Por confiar no meu pastor, tenho paz de que posso encontrar espaço para viver uma vida livre de peso. O nosso bom pastor não nos convida a uma vida desprovida, esquecida de descanso. O nosso bom pastor não espera de nós sangue nos olhos, faca nos dentes. O nosso bom pastor espera de nós corações contritos. O nosso bom pastor espera de nós espírito de obediência, generosidade e serviço.
quer identificar se esse tipo de liderança e modelo vigente faz sentido para o reino de Deus, observa se há convite para o descanso. E observa se esse tipo se há convite para você viver uma vida livre da violência. Livre do medo. Ou se o que há é mais anúncio de medo. Ou se o que existe é mais mensagem que te traz medo. Por favor, entenda bem. O nosso bom pastor não nos dá medo. O verdadeiro amor expulsa o medo. Todo tipo de liderança, toda mensagem dita como o Evangelho, que anuncia uma mensagem que te faça escravo do medo, que te faça escravo do vale da sombra da morte. Não é o Evangelho de Jesus, é outra coisa. Porque nós somos pastoreados por aquele que nos provê tudo que precisamos, que é incomparável no seu amor, que nos convida para o descanso, e aquele pelo qual nós podemos confiar e descansar e ter paz. Amém? Mas esse texto também fala do vale da sombra da morte. Né? Tá aí, é isso que está na sua Bíblia aí, né? O vale da sombra da morte. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Ou seja, você vai andar pelo vale da sombra da morte. Porque o texto não diz se você andar. O texto diz mesmo quando andar. Ou seja, eu vou andar. Não é se, é quando. Então vai acontecer. Talvez esteja acontecendo. Agora, ou seja, essas lutas, elas fazem parte da nossa existência. E um problema nesse cenário religioso é de tentar atribuir a culpa pela luta, pela provação, à falta de fé, falta de oração, falta de dízimo, pouco dízimo. Quando, por sermos pastoreados pelo bom pastor, nós sabemos que somos plenamente satisfeitos nele e, portanto, ele é quem cuida de nós. E a ação de Deus diante de nós não é mais ou menos forte a depender daquilo que eu faço por Ele. Então a luta vai acontecer. Agora, você sabia que você é protegido no vale da sombra da morte, né? Aliás, vale da sombra da morte. Não é vale da morte. É a sombra da morte. Então, assim como a sombra de um cachorro não te morde, assim como a sombra de uma espada não te fere, a sombra da morte não te atinge. Eu acabei de dar uma ótima notícia para vocês parece que não entenderam. Vou repetir. Assim como a sombra da espada não te fere, a sombra da morte não te atinge. Melhorou uns 10%, né, Rio? Nós somos protegidos pelo nosso bom pastor, porque ele está constantemente presente, constantemente atuando, protegendo, guardando, cuidando, livrando. E entenda bem, a sombra da morte não é capaz de nos ferir. E a sombra da morte, ou o vale da sombra da morte, não é um caminho eterno para nós. Agora, a realidade de que eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado, isto é caminho eterno. A sombra da morte não é caminho eterno. A sombra da morte não é destino.
Agora, a presença do Senhor ao seu lado é caminho eterno. A presença do Senhor com o cajado, com a sua vara, nos pastoreando, nos protegendo, nos livrando, isto é caminho eterno. Não tem fim. Não tem fim. Poupe os seus esforços de fugir da bondade de Deus. Você não vai conseguir. Pare de tentar se afastar do amor de Deus. Você não vai conseguir. Pare de tentar viver a sua vida longe dele. Você não vai conseguir. Não vai. Sabe aquele meme, né? Me poupe, se poupe, nos poupe. Não vai dar certo. Porque tu estás comigo. Tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Eu não preciso ter medo, não porque o vale da sombra da morte seja algo tranquilo, sereno, não, porque o que é tranquilo e sereno são os pastos verdejantes, são as águas tranquilas, o riacho que ele nos leva para saciarmos a nossa sede. O vale não é tranquilo. A sombra da morte é complicada mesmo, mas é sombra, não é morte. Agora, a presença do Senhor ao nosso lado é vida. Vida. Que não acaba. Vida. É proteção constante. Presença constante. Abundante insistência, chame de teimosia do que você quiser. Deus não desiste de te amar. Deus não desiste de te cuidar. Ele não se cansa de te pastorear. Não há vida fora dele. Não tente dedicar a sua vida só em buscar se satisfazer longe da presença redentora de Jesus. Você não vai conseguir, vai se cansar, vai se frustrar. E vai ficar com uma mente completamente distorcendo o que é o Evangelho. Então o nosso convite é para olharmos para o vale da sombra da morte, com a coragem de quem sabe que atravessa o vale sim, chorando se precisar, mas não temendo a ausência de proteção, porque tu estás ao meu lado. E aí, se o vale da sombra da morte não é a morte, é só a sombra dela, e se não adianta eu tentar viver a minha vida buscando formas de Deus deixar de me amar e de me proteger, eu preciso entender o seguinte: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. Eugene Peterson, na paráfrase a mensagem, ele diz que a bondade e o amor de Deus nos perseguem todas as manhãs, correm atrás de nós. Se imagina levantando amanhã, segunda-feira. Despertador toca, você fala, nossa, parece que eu nem dormi. Vou encarar meu chefe. Trabalho presencial agora para todo mundo, né? Você vai lá. E aí você levanta. E você levanta e tem bondade, misericórdia e graça de Deus ali atrás de você já. Aí você acorda meio irritado, meio irritada com alguma coisa, sei lá, não dormiu direito. Ou então você chega no seu trabalho e já recebe uma notícia ruim. E aí você, como quem busca viver a vida plenamente satisfeita fora de Deus, começa a correr por si só. E olha para trás, bondade, amor, misericórdia, graça de Deus te perseguindo, correndo atrás de você.
Aí a semana passa, quarta-feira, nossa, passou, é quarta, mas parece que tem 2 semanas até chegar na quarta. Aí você olha e está a bondade, o amor, a graça de Deus correndo atrás de você. Não para, não acaba, não cessa. Todos os dias da sua vida, por onde você estiver, bondade e amor te seguirão. Entenda bem, não é prosperidade que te seguirá, não é influência que te seguirá, não é destaque que te seguirá, é bondade e amor. Não é o ódio que te seguirá, não é qualquer tipo de ideologia que te seguirá, é bondade e amor. Bondade e amor. Todos os dias. Numa porção que é inesgotável. Que não acaba. E isso para nós é uma promessa. A promessa de que a bondade do Senhor será sempre para comigo. E que é essa bondade que derrama sobre mim da sua provisão. Provisão essa que me faz proclamar com os meus lábios: o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. E ao mesmo tempo, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, que me faz olhar para a cruz e perceber que sobre mim já não há mais condenação. Misericórdia para nós, amor para nós, bondade para nós. Então é essa promessa de provisão abundante. Não tente esgotar a misericórdia de Deus, você não vai conseguir. Amém? Não tente esgotar o estoque de provisão, de graça de Deus. Você também não vai dar conta. Não tem como. Todos os dias elas estão. Isso faz parte do caráter do bom pastor. As marcas do caráter do bom pastor é ser compassivo, misericordioso, muito perdoador, amoroso. E quando nós olhamos para João capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, Jesus, ele se apresenta como o bom pastor. Ele diz o seguinte, versículo 11. Aliás, um pouquinho antes, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Satisfaz a tal ponto que você vai dizer: o Senhor é o meu pastor, estou plenamente satisfeito nele. Aí, versículo 11. Eu sou o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Quer ver outra forma de identificar se esse tipo de liderança, que te influencia, que te marca e que te desafia, é algo que aponta para o Evangelho? Veja se ela morre por você. Jesus morreu. Não sei os outros, mas assim, pelo que me parece, não. Agora, Jesus morreu. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Porque abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem, e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Jesus diz para nós: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas.
Agora, não se ache a última ovelha do aprisco, tá? Tem mais ovelhas. Olha o versículo seguinte. Jesus diz: tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Não comece a se achar porteiro de aprisco, viu? Porteiro de curral. Jesus diz que está interessado em trazer essas ovelhas aí que você está querendo queimar. E elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E que pastor é esse? Aquele que nós podemos dizer, com ele, pelo cuidado dele, pela provisão dele, pela graça dele, eu não tenho falta de nada. Quando atravesso o vale da sombra da morte, eu não tenho medo. Não porque o vale é algo simples, não. Mas porque ele está ao meu lado. Porque ele me protege. Porque ele sabe de tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. E porque há uma porção do amor e da bondade dele para mim, que eu sou incapaz de dar fim. Vai ser sempre mais para mim e para você. Dessa bondade e desse amor e dessa misericórdia. Amém? Vamos orar? Ore ao Senhor algumas coisas que vêm ao meu coração para nós nessa noite. Primeiro, se reconhecendo como alguém que depende totalmente do Senhor. Ah, mas eu já fiz isso, então faça de novo, porque todo dia a gente depende totalmente do Senhor. E proclamar isso ao Senhor é algo que gera confiança e paz no nosso coração. Então isso é um desafio, primeiro para nós. Senhor, eu confio e dependo totalmente do Senhor. Uma outra oração que nós podemos fazer é: Senhor, me ajuda a estar plenamente satisfeito em Ti. E nós também podemos orar o seguinte: Senhor, quando eu estiver no vale da sombra da morte, me permita ver o Senhor do meu lado, porque eu sei que o Senhor está comigo do meu lado. E aliás, lembrem-se disso, gente. O vale da sombra da morte não é a ação de Deus pesando sobre a sua vida. O vale da sombra da morte é onde você vai provar a provisão de Deus na sua vida, a fidelidade de Deus na sua vida, o cuidado do Senhor sobre você. O vale da sombra da morte não é Deus. Agora, no vale da sombra da morte, o Senhor está ao nosso lado. Uma impressão no meu coração é de que nós podemos nesse momento orar uns pelos outros. Eu não sei como você chegou aqui, e eu não sei como tem sido para você enxergar essa realidade do Senhor ao seu lado no meio dos vales. Mas o que eu sei é que nós podemos nos apoiar uns aos outros em oração, para que o irmão e a irmã seja um sinal da presença de Deus do seu lado. Então você que deseja receber essa oração, queria te convidar a vir aqui à frente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque nós sabemos e cremos que o Senhor está ao nosso lado. Que o Senhor é o nosso bom pastor, que não deseja nos esgotar, mas deseja nos conduzir por caminhos de descanso e de justiça. Obrigado, Senhor.
Obrigado porque podemos confiar que em Ti temos paz. Obrigado porque o Senhor, por ser o nosso pastor, nós podemos acreditar que não temos falta de nada. Podemos estarmos plenamente satisfeitos no Senhor. Obrigado por nos ensinar que o Senhor não é o vale da sombra da morte. O Senhor é a proteção no vale. É o cuidado no vale. É a bondade me seguindo quando eu estiver atravessando esse vale. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor inesgotável pelos seus filhos. Que a graça de Deus, o nosso Pai, que o amor incontrolável, insondável, interminável de Jesus, de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso irmão mais velho, nosso Senhor, que a presença do Espírito Santo, o consolo, a esperança gerada por Ele em nosso coração, seja com você, com a sua casa, com a sua família, e com todos aqueles que anseiam pela vinda do Senhor, hoje, sempre, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, uma boa semana com Jesus ao seu lado.